Acho que absolutamente todo mundo ficou sabendo o que aconteceu na final da Copa Africana de Nações. A cavadinha do Brahim Dias, o pênalti perdido no último lance, a quase desistência de Senegal e a vitória na prorrogação com o gol do Gueye. Acho que quase todo mundo do futebol ouviu falar alguma coisa dessa final da Copa Africana de Nações. Mas além dessa final, além desse jogo decisivo, além de tudo isso que aconteceu, que todo mundo viu, o que aconteceu nessa Copa Africana de Nações? Foi boa a Copa Africana? Valeu a pena assistir alguns dos jogos? Como é que foi? Sobre isso que a gente vai discorrer hoje, é tentar aprofundar um pouco nessa competição que tem tanto potencial ao longo dos anos e foi tão maltratada. Fazer essa análise sobre essa Copa Africana de Nações, essa CAN 2026 que aconteceu e que Senegal foi o campeão em cima de Marrocos na final. Vamos lá, um resumo curto, rápido, em uma frase. A Copa Africana de Nações foi legal, mas ela poderia ter sido muito melhor. Eu acho que a gente teve seleções muito interessantes disputando essa Copa Africana. Primeiro ponto, foi muito interessante aqui do Brasil a gente poder assistir todos os jogos gratuitos no YouTube lá do Band Esportes. Foi muito importante para o acesso à competição, para você conseguir ver todos os jogos, para ver jogos até menos interessantes, menos badalados. Quase todos os jogos estavam sendo transmitidos ali no Band Esportes no YouTube. Isso aqui, claro, não é uma publicidade, mas é muito legal de ver a quantidade de canais no YouTube crescendo, fazendo essas transmissões gratuitas, que nos possibilitam acessar jogos mais alternativos, jogos que não têm tanta demanda. Antes não haviam tanta demanda nem na TV por assinatura, nem em nenhum streaming. Hoje no YouTube a gente acaba tendo acesso a esses jogos. Isso é bem interessante, foi bem legal de poder assistir alguns dos jogos da Copa Africana de Nações através do YouTube de maneira gratuita. E é muito legal de poder assistir esses jogos que a gente consegue ter acesso a seleções que em geral a gente talvez nem visse tanto. Mesmo a Copa Africana de Nações tendo uma eliminatórias para classificar algumas seleções antes e outras já serem eliminadas, é feita uma eliminatória antes da Copa Africana de Nações, mesmo assim se classificam algumas seleções de nível bem duvidoso, para dizer o mínimo, e seleções que são mais fracas e que têm um desnível muito mais claro frente às principais seleções do continente. Mesmo assim, é difícil ver numa Copa Africana de Nações uma seleção goleando em cima da outra. São jogos muito tensos, são jogos que valem muito para os jogadores. Isso é uma discussão que havia há pouco tempo no futebol europeu, de jornalistas perguntando para os jogadores dos principais times do futebol europeu, tipo, você vai disputar a Copa Africana de Nações, o que você acha e tal, e meio que menosprezando a competição como se fosse só uma competição que atrapalhasse o calendário europeu. Mas os jogadores africanos, eles veem realmente como a principal competição do continente, como uma honra disputar essas competições pelas suas seleções, e isso é muito marcante para os jogadores. Então acaba que a Copa Africana de Nações, em geral, ela ganha um caráter muito importante tanto para os jogadores, quanto para as seleções, para a comissão técnica, para os times. Então isso eleva muito o peso dos jogos da Copa Africana de Nações. Então é muito difícil você ver uma goleada, é muito difícil você ver uma seleção extremamente dominante que vai atropelar todo mundo, mesmo quando tem seleções de desnível, de um nível mais baixo, disputando a competição. Mas o ponto é, muito legal a gente chegar na Copa Africana de Nações com tantas seleções africanas com bons jogadores. Dá para lembrar pelo menos 4, 5, 6 seleções que tinham jogadores de destaque no futebol europeu, que apresentaram um futebol decente, que tinham um coletivo, não só 1, 2 jogadores de destaque, mas tinha um coletivo. A gente tinha o Egito com o Salah e o Marmoush, que foi muito longe, chegou até as quartas de final, até a semifinal, e acabou em quarto colocado na Copa Africana de Nações. O Egito, que historicamente é uma seleção extremamente forte no continente europeu, ela muitas vezes não se classificava para a Copa do Mundo, tem poucas Copas do Mundo na sua história, mas é a maior campeã de Copas Africanas na história. Então o Egito é uma seleção historicamente muito forte dentro do seu continente. A gente tem a Nigéria do Osimhen, do Lookman, outros jogadores uma Nigéria que não classificou para a Copa do Mundo, mas que também fez uma Copa Africana de Nações muito boa, assim como Camarões, que tem um histórico muito forte no futebol mundial. Hoje tem o Mbeumo como principal destaque e também não foi para a Copa do Mundo, não está classificado para a Copa do Mundo desse ano, mas fez uma Copa Africana decente. Costa do Marfim, que tem se reconstruído depois de uma geração muito forte há 5, 10 anos atrás. A Costa do Marfim tem passado por uma transição e hoje já é uma seleção muito mais organizada. Você tem as duas finalistas, né, Senegal e Marrocos, que acho que conhecidamente são as duas seleções mais fortes do continente hoje, que tem os times mais equilibrados, que tem os melhores jogadores. Além deles, eu anotei aqui algumas outras, como a Argélia, por exemplo. A Argélia fez uma boa Copa Africana também. Depois da Copa, se não me engano, de 2014 e 2015,
2018 o ciclo da Argélia mudou completamente, era uma seleção, uma das mais fortes do continente africano, passou por uma transição e hoje acho que vive um momento melhor a seleção da Argélia, fez uma Copa Africana bem decente também, em alguns jogos bem interessantes. Então é muito legal de ver algumas seleções com bons jogadores, atraindo jogadores que disputavam, que poderiam disputar competições de seleção por seleções europeias. As seleções africanas estão atraindo mais esses jogadores. O Hakimi acho que é um exemplo claro disso, um cara que é nascido na Espanha e que optou por jogar por Marrocos e já tem sido símbolo dessa geração, que tem muitos jogadores fazendo esse mesmo caminho. No próprio Marrocos, o Brahim Dias acabou fazendo exatamente o mesmo caminho que o Hakimi, e outros jogadores ao longo das seleções africanas têm feito esse percurso de acabar escolhendo disputar as competições africanas pelas suas seleções de origem das suas famílias e acabar recusando as seleções europeias. Isso é muito legal de ver e a Copa Africana foi um destaque. Foi um recorde histórico de jogadores que não são nascidos necessariamente nos países africanos, mas têm raízes africanas e tendo optado por disputar essa competição pelas seleções africanas. Isso é muito, muito interessante, o quanto que essa melhora de organização e melhora de nível tem atraído mais jogadores e tem virado uma bola de neve, tem melhorado o nível da competição como um todo. Mas, por outro lado, a gente tem que questionar muitas coisas, tem que criticar muitas coisas. Acho que a Copa Africana tem muito ainda a desenvolver. Ela sempre foi um reflexo de muito má organização, a Copa Africana, as Copas Africanas passadas, né? Então, em 2022, por exemplo, a sede ia ser em Camarões, aí depois teve alguns problemas, teve que ser trocado, depois voltou. Então, sempre teve alguns problemas com sede, com estádio, com organização, com policiamento. Isso não dá para ser tão criticado em Marrocos, que foi onde recebeu a Copa Africana desse ano. Apesar da final ter tido alguns episódios muito problemáticos, e a gente já vai falar disso, eu acho que Marrocos, no geral, mostrou que é uma capital que pode... um país que pode receber grandes eventos, e é o que tenta, né? Marrocos vai receber alguns jogos da Copa de 2030 na sede compartilhada com Espanha e Portugal. Então, Marrocos precisava dar essa amostra. Teve estádios inaugurados, estádios reformados, estádios muito bonitos, arenas novas, estádios cheios. Então, Marrocos começou a mostrar um bom resultado nessa Copa Africana de Nações, na organização dessa Copa. Por outro lado, a gente teve alguns problemas na final, que a gente já vai aprofundar sobre isso. Outro problema grave que eu acho que o continente africano precisa tratar com muito carinho para poder desenvolver cada vez mais o futebol e atrair mais olhares para o cenário africano é o nível da sua arbitragem. A arbitragem ao longo do torneio foi muito, muito fraca, e isso não só se resume à final, que teve o pênalti polêmico, teve o gol anulado do Senegal, mas foram vários jogos ao longo da Copa Africana de Nações, e quem assistiu sabe, quem assistiu percebeu isso, onde o nível da arbitragem era muito fraco, era um nível muito questionável, dando faltas que não existiam, acompanhando o lance à distância, marcando coisas antes da hora, então não deixando o VAR intervir, o próprio VAR intervindo em momentos errados ou demais. Então, assim, lances extremamente questionáveis. Acho que a arbitragem foi o ponto baixo da Copa Africana de Nações, infelizmente, e acho que isso foi um reflexo da final. Acabou acontecendo os problemas e os defeitos e as qualidades da Copa Africana de Nações acabaram amplificados, todos eles na final entre Marrocos e Senegal. E aí, a gente já aprofundando sobre isso, a gente teve uma final de duas seleções de altíssimo nível, e como eu falei, acho que hoje é sabidamente as duas melhores seleções do continente africano. Acho que Senegal acabou levando a melhor não só no resultado, mas ao longo do jogo foi uma seleção que se mostrou mais equilibrada, mais competente que Marrocos. Acho que Marrocos sentiu um pouco a pressão de estar dentro de casa, de estar defendendo o título, de estar buscando se manter como a principal seleção do continente. Acho que isso se conquistou e se desenvolveu depois da Copa de 22, onde o Marrocos foi o destaque absoluto africano da Copa do Mundo, chegou a uma semifinal. Isso trouxe um peso talvez maior para Marrocos nessa Copa Africana. Acho que ao longo da Copa a seleção de Marrocos não conseguiu mostrar um futebol tão convincente a ponto de se apontar e falar, cara, essa é a seleção dominante, vem aí para ser a campeã da Copa Africana. A gente viu um Marrocos
muito nervoso em alguns jogos, onde falhava em coisas simples em alguns jogos e muito ajudado pela arbitragem ao longo da competição. Acho que a arbitragem muito passiva e muito a favor de Marrocos em muitos momentos acabou facilitando talvez um pouco da caminhada de Marrocos até a final. E aí na final a gente viu um Senegal um pouco melhor, um pouco mais equilibrado. Senegal que a gente viu jogar contra a seleção brasileira recentemente no ano passado em amistoso. O Brasil venceu o Senegal e eu vim aqui inclusive falar que me surpreendeu a facilidade com que o Brasil conseguiu vencer, e acho que foi mais mérito do Brasil do que demérito de Senegal, porque Senegal é uma seleção muito forte, do goleiro ao atacante, uma seleção que tem experiência internacional, que tem bons jogadores, que tem jogadores em potencial, mesmo no banco de reservas, então é uma seleção muito forte. A final foi marcada então por esse equilíbrio muito grande, mas com o Senegal um pouquinho mais à frente, e aí um finalzinho de jogo muito marcado pela arbitragem, né? Primeiro um gol anulado de Senegal, que eu entendo ser anulado, mas eu acho que pelo menos o juiz tinha que dar o benefício da dúvida e deixar o lance correr, para se for marcar depois, e se precisar da intervenção do VAR, o VAR poder ajudar. Acho que ele apitando antes, ele corta essa possibilidade do VAR e ele erra no protocolo no geral ali do lance. Acho que ele não quis se complicar e acabou errando o protocolo e atrapalhando um gol que poderia ser legítimo do Senegal, um gol que poderia ser decisivo no final do jogo. E depois o pênalti para Marrocos, que acho que uma coisa importante é que a arbitragem tinha que ter a sensibilidade, né? A arbitragem acabou de anular um gol do Senegal que poderia ser um gol questionável. Aí um lance questionável dentro da área, o juiz não dá e o VAR vai e chama. Então o VAR poderia ter tido uma sensibilidade maior de não se envolver nesse lance. É um lance duvidoso, eu acho que é aceitável até em certa medida dar o pênalti. Eu não daria, eu não acho pênalti, eu acho que na maioria dos países isso não seria pênalti, mas no próprio Brasil eu acho que eu já vi pênaltis muito menores sendo marcados, então é aceitável até imaginar ser marcado um pênalti ali, mas se o juiz não deu em campo, eu acho que é meio inaceitável imaginar que o VAR tenha que intervir para chamar para um pênalti desse nível. E aí um papelão um pouco também do que o Senegal fez, de tentar tirar todo o time de campo, do treinador chamar todo mundo, acho que é meio amador e não bate com o nível da competição que estava se disputando, com o que a África queria passar de imagem. Então essa cena também de Senegal saindo de campo também não foi legal. Então tudo que aconteceu de bom e de ruim ao longo da Copa Africana de Nações foi amplificado na final. No final, o Mendy pega o pênalti do Brahim Dias, e aí eu sou contra qualquer tipo de teoria da conspiração, de foi armado, não sei o que. Eu acho que tá pintando aí na internet um monte de teoria da conspiração quanto a isso. Eu acho que não faria sentido nenhum o Brahim Dias bater daquele jeito se fosse armado. Eu acho que se fosse armado ele ia dar um bico para fora, ele não ia tentar dar uma cavadinha para ser massacrado pela torcida marroquina. Então acho que não faz nenhum sentido esse tipo de teoria. Acho que ele perdeu mesmo, acho que ele quis fazer o diferente, quis sair gigante dessa Copa Africana de Nações, acaba que ele paga o preço por isso. Deu a cavadinha, o Mendy pegou, foi para a prorrogação e Senegal foi campeão, isso aí já todo mundo sabe. Mas um jogo que entregou muito entretenimento, que entregou muita coisa para ser falada, mas por outro lado também entregou muita coisa negativa que o continente africano como um todo precisa rever, para que a gente possa ter competições de mais alto nível ali no continente africano. Acho que o que a gente pode tirar a Copa Africana é muito legal, tem muitas seleções interessantes. Para além dos craques que já estão no futebol europeu, você tem muito jogador que você pode bater o olho e falar, cara, esse cara aqui tem potencial, podia estar num time maior. Ela é muito interessante, promove jogos muito competitivos, jogos muito, muito interessantes de serem assistidos, mas precisa melhorar em organização, em arbitragem, em nível no geral da competição. É uma competição que tem potencial para melhorar e tomara que nas próximas a gente veja jogos mais interessantes e uma organização mais profissional da competição. É isso, nos vemos no próximo vídeo. Valeu!